Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui pro canal. Honra e glória do Senhor. Espero que vocês estejam todos em paz e mais uma vez aqui na presença dele. Gente, sabe? Aquela parte que o profeta diz: envia-me, a mim, me envia-me, eu tô como enviada, querendo que ele fale através de mim. Eu quero te dizer que quando tu estiver passando por aflição, clama, louva. O louvor derruba prisões, né? Paulo e Silas, eles cantavam durante o tempo que ele estava na prisão, e as prisões caíram e os anjos tiraram ele de lá. E isso é muito nos dias de hoje acontece. Gente, tudo que aconteceu no passado acontece no dia de hoje também. Se entrega por completo para Deus. Se você tá longe da sua esposa, se é um homem, ou se você tá longe do seu esposo. E talvez esse tempo seja necessário para lhe aprimorar. Para Não é por falta de amor. Muita gente, tem muitos casais, gente, que estão longe, separados. Não arrumam nenhuma pessoa, porque entre eles há um vínculo eterno. Há uma escolha. Se escolheram, Deus os escolheu. Então, assim, o meu foco, o meu objetivo não é sobre casamento, mas eu queria dizer que Deus pode restaurar qualquer coisa na tua vida. O que é mais importante para você? Eu aqui, abaixo de Deus, é a minha família. Eu sonho com o meu casamento restaurado, mas tão restaurado que nada mais possa abalar, sabe? E para isso eu vou ter que me consagrar, eu vou ter que orar, eu vou ter que orar pro meu marido. Ele pediu um tempo, e esse tempo até na Bíblia fala que é para oração, para entrega, e eu, pelo que eu conheço dele, ele vai ficar no trabalho dele, vai ficar fazendo as coisas dele, e eu peço a Deus que expulse qualquer mulher que queira roubar o que Deus me deu, né? E que eu que acredito que Deus colocou no meu caminho, qualquer mulher que vá com intenção má, assim como eu me peço que Deus me proteja de qualquer homem com malícia comigo, tá? Eu quero me consagrar primeiro a Deus, porque quando a gente é uma pessoa que é temente a Deus, para você obedecer a Deus, você vai ser uma boa esposa. Você vai ser aquela mulher sábia, a mulher que transforma o lar. E muitas vezes as mulheres que destroem o lar, não é nem que destroem, elas se afastam do lar porque eram muitas coisas e elas não suportaram. E o próprio lar ali foi o lar que a família foi destruída, mas não foi totalmente. Se Deus prover e quiser, ele renova o lar. Né? Volta tudo de uma forma melhor. Eu sempre que voltei pro meu lar, eu voltei, nossa, eu voltei renovada. E os problemas do dia a dia vão tirando um pouco do nosso brilho, do nosso vigor, porque a convivência entre marido, esposa, e principalmente se tiver outras pessoas na casa, né? Pessoas, sogras, né? Ou seja, sogras atrapalham isso. Quando Deus disse na Bíblia, vá, saia da casa dos seus pais e vá viver com o seu esposo. Então, eu sou uma única filha. Eu sou filha única da minha mãe. Então, assim, é uma responsabilidade porque eu tenho que honrá-la. Mas, ao mesmo tempo, eu quero voltar para minha casa com meu marido, com meus 2 filhos e levar ela para minha casa, para minha casa que foi Jesus que deu, gente, assim, não tô dizendo que é minha, é de Jesus, é do meu marido, mas foi um lar que foi construído através de muito sacrifício, porque meu marido trabalhou muito, e o tio dele, que esse lugar já era dele, e Jesus é muito bom, ele não esquece aqueles que ele ama. Então Jesus preparou essa casa
pra gente, porque a gente foi olhar quando estava em construção, mas não é minha. A casa não é minha. Eu entrei lá, eu inaugurei com minha família, né? E vieram as pessoas lavar, fazer uma limpeza e tudo. Nessa época eu tava bem deprimida, mas eu fui pra casa, eu inaugurei, eu cuidei, eu enfeitei, adornei o meu lar, tem plaquinhas de oração, tem... Eu comprei coisas pra minha casa que eu amo, deixar a casa bonitinha, sabe? Aquele frufruzinho, coisinha de mulher, coxa de cama. A gente tinha cama de casal que foi destruída, mas a gente tem as camas de solteiro. Mas eu acredito muito nesse prover de Deus. Se Deus quiser, Ele dá cama nova de casal, Ele ajeita quarto para as crianças, Ele faz tudo, porque Ele é Deus, né? E a gente tem que ter esse tempo de espera. Aí eu me consagro como noiva do meu marido, como se tivesse essa espera em Deus. Já sou casada no civil, e eu me consagro como esposa e uma nova pessoa para ele, como se uma noiva, assim, tem na parte da Bíblia que o noivo, ele espera a noiva com prudência. Eu quero ser essa esposa, essa noiva prudente. Noiva, no caso, lá fala na época de Jesus, né, que era um noivo, que Jesus era um noivo, mas que Jesus seja o dono da nossa vida, que Ele habite em nós em verdade e espírito, e que eu quero muito, muito, de fato, a restauração do meu casamento, mas não cabe só a mim, tem o tempo de Deus, e nesse tempo eu espero e me consagro para o homem que Deus botou no meu caminho, que é uma pessoa maravilhosa, que passou por muita dificuldade na vida, muitos problemas parecidos, mas não tanto com meus problemas e outro, e eu com meus problemas também. Então, entrou numa casa duas pessoas imaturas, né? Eu já fui sendo mãe, já meu pai já me entregou para ele, eu disse: "Ó, essa é minha única peça, última". Que ele teve outras duas filhas de um casamento que não foi casamento, foi relacionamento. E ele casou com a minha mãe e eu sou o único fruto do matrimônio dele com a minha mãe. Minha mãe casou virgem, tudo, esse negócio todo aí. E eu tive uma vida regrada com muita coisa, assim. Eu fui meio que alvo de maldição, né? De maldição hereditária que Deus está quebrando todo dia Ele quebra uma maldição. Para mim, eu creio nisso por conta que eu passei por muita coisa. Tô dando aqui meu testemunho. Então, assim, eu sempre sonhei com um casamento bonito e meu casamento foi e é lindo. E o inimigo sempre tentou destruir. Mas eu creio tanto na proteção dos anjos. Assim, eu sempre tenho uma oração assim que é muito bonita, que dizia que Deus mande anjos para guardar a nossa porta. Eu sempre pensei assim nos nossos filhos, sabe? Um anjo cá, um anjo lá, mas Deus envia anjos poderosos. Tem essa oração. Um filme muito lindo que eu assisti e que eu recomendo. Eu sou contra divórcio, gente. Sou contra. Tá? Não tô dizendo que eu tô imune a isso, mas eu sou contra. E eu já falei, proferi essa palavra, que eu nem gosto, porque eu rasguei o meu certidão de casamento civil para não divorciar. Porque eu sonho no mais. Eu sonho em casar na igreja, eu sonho em ter uma bênção de autoridade religiosa, porque o nosso casamento civil foi muito... A gente foi lá cumprir um papel e a gente cumpriu, né? Tipo um contrato. A gente se contratou e eu sonho muito com esse casamento civil. Pode ser simples, eu posso usar só uma coroinha, uma coisinha. Um vestido, eu sonho com um vestido. Pode não ser totalmente branco, porque o do meu civil não é totalmente branco. Não é branco, ele é bege. Inclusive, ele é parecido com a cor dessa roupa que Jesus está aqui. Foi um vestido, gente, que eu ainda tenho. Foi um vestido que me custou... Não me custou tão caro, mas na época foi meio caro, mas Deus preparou tudo. Eu lembro que eu fui com o vestido. E que eu tenho ele até hoje, que eu tenho o maior cuidado, porque é como uma prova que eu tive esse casamento.
ir na igreja seria uma bênção, sabe? Ter uma autoridade religiosa ali, um padre, digamos que um padre para dar as bênçãos, ter alianças, embora ele não goste de usar, porque todas as alianças que ele teve não foi que eu coloquei. Não é assim, né, gente? Eu quero colocar o burro. Inclusive, eu tirei a minha aliança, coloquei numa foto minha e dele, que tá aqui. Eu rasguei numa época de uma briga. E ele tem um coraçãozinho também. Tá bem bonitinho, porque essa foto simboliza muito pra mim. Foi a última foto, eu acho que eu rasguei em meio de confusão. Tinha brigas no relacionamento. Então, essa foto é muito bonita. Ela tá no meu Instagram sem tá rasgada, mas essa tá rasgada. E ela tem uma simbologia muito forte pra mim. Porque aquilo que Deus quer reconstruir, Ele faz com fio de ouro. Então, eu botei a minha aliança, que eu sempre usei eu mesmo. Coloquei a aliança porque eu acho que isso é sagrado, mas eu acho que tem que ser uma aliança ali dos dois, com bênção e essas coisas. Claro que é tudo se Deus quiser, né? Então, eu coloquei essa aliança nessa foto, que foi rasgada e é uma foto muito bonita. Eu queria até mostrar aqui. Eu vou pegar pra vocês verem. Inclusive, talvez ele veja o vídeo. Nossa, gatinha, desculpa. Essa embalagem aqui, essas aqui, é como se fosse um ouro mesmo. Pra mim, aqui tem registrada fotos, né, de família, meu álbum pessoal sozinho, o álbum do meu filho. E a foto que eu tenho minha e dele, acho que é nesse álbum que deixa eu ver. Essa foto que eu acho muito bonita. Eu fui pra uma igreja católica onde eu fiz a primeira comunhão. Eu fiz a primeira comunhão aqui e anos depois eu fui pra essa, parece uma gruta, né? Ó, como ela é bonita. Eu não tava muito bem nesse dia, mas eu tava muito linda. Assim, eu não tava bem, quer dizer assim, eu tava passando por aflição. E eu fui pra igreja. E eu me acho muito linda, assim. Não é deixa eu ver aqui. Olha, o meu cabelinho tava curto. Eu tava com essa roupa. Inclusive, essa calça eu trabalhei muito pra pagar. Aí, foco não é esse. Aqui foi a minha formatura, olha, da oitava série. Eu sonho ainda ter outra formatura, né? Se for da vontade de Deus. Então, procurar a foto minha dele. Acho que esse é meu álbum particular que eu já tinha antes de casar. Sim, outra foto bem legal. Sim, aqui tá no porta-retrato, mas eu quero colocar talvez um dia em um lugar que a gente mora junto. Não sei, né, gente? Eu não. Tá ele, que eu acho ele lindo. Meu príncipe. Agora já diria meu rei ou rainha, porque já passamos da fase, né? Aqui o primeiro filho e o outro tava na minha barriga, né? Que é Arthur. E esse aqui foi o aniversário de Caio, na casa das tias dele. Aniversário, foi a festa, foi o bolo, foi o pica-pau. Eu organizei tudo. Nessa época eu estava gestante, mas eu contei antes do tempo e eu perdi o bebê, mas foi, sabe, eu não questiono, assim, talvez não era pra ser. Aí, depois de anos eu orando e pedindo a Deus, veio Arthur, né, graças a Deus.
E essa gestação ela não brotou, mas a culpa foi minha. Então aqui, deixa eu ver se aqui tem. Aqui é Caio, ó, bem pequeno, olha a boca dele, você vê uma boca carnuda, um olho, ele parece que lembra muito o pai dele. Tem foto de infância do pai dele que incrivelmente parece um só, sabe? Ele é a cópia do pai dele. Não a cópia é a mesma coisa, mas é muito semelhante. Tem as diferenças, né? Uns é mais alto. Esse aqui é o pai dele, ó, com ele, um olhar de carinho. Aqui é Caio. Eu tô procurando. Aqui essa daqui ficou bem embaçada, porque foi aquelas fotos de coisada. Foi uma que caiu no meu braço, meu marido. Ainda meu marido, eu quero que continue, não sei se for a vontade de Deus. E que eu tô de longo. Aqui foi no casamento da minha cunhada. E eu queria encontrar... Sim, olha só, aqui o coelhinho, que coisa linda. Esse é meu filho, ó, o mais velho, de coelhinho, ele vinha com essas... Eu sempre amei fotos, gente, eterniza momentos. Aqui, ó, ele na escola, quando ele estudava no colégio, acho que era Batista, parece o nome da minha família, porque meu avô era Batista, aí todo mundo liga. Liga não, né, só que era uma escola... Aqui ele tomando a mamadeirinha dele, aquele de Chaves. Olha que só que menino lindo assim, a gente, graças a Deus, fez meninos lindos, né? Todos os dois são lindos. Então, eu queria procurar a foto que foi uma foto, é uma foto muito bonita, mas eu, por conta, eu não quero mais fazer isso, sabe, gente? Olha só, meu bebezinho, Arthur, olha como era gordinho. Aí, vou botar aqui, meu pai nerd, porque o pai dele é realmente nerd, inteligente, e ele também puxou, é bem nerd também, puxou um pouquinho, eu também tenho um pouquinho, digamos que pouco. Aqui foi num 3 meses dele, ó. Eu botei esse carrinho que ele tinha tudinho pra fazer o teste, que na realidade os carros eram de Caio também. Aí aqui, ó, não é lindo, gente? Que bebê lindo, bem gordinho. Eu cuidava bem direitinho, ainda cuido. Unha cortada, sabe? Acho que nesse dia eu tinha cortado a unha dele. E sempre cuidei direitinho. Ó, aqui as fotos que eu tirei, ó. Aqui foi de 9 meses. Ele com óculos escuros, assim, brinquei, né? Com ele deu um videogame de brinquedo. Aqui o pai dele tava atrás, ó, segurando aqui a mão. E eu tava banhando, aí a gente tirou essa foto, colocou, ops, que é pra não ver eu fiz essa montagem, ó, e que ele até parece estar ruivo, né, mas ele era loiro. Enfim, gente, essa foto é muito linda, e meu esposo tá lindo, ele é lindo. E essa daqui, como herança, é um jogadorzinho de videogame, que meu marido ama o videogame. Engraçado, eu acho lindo esses fones, porque lembra de música também, né? Eu gosto de música e ele gosta de jogar videogame. Inclusive, ele comprou um, graças a Deus, pra ele, né? Gente, minha família é linda, assim, eu acho minha família linda, perfeita, aos olhos de Deus, aos meus olhos, sabe? E eu não acho que uma coisa tão linda assim pode ser destruída, sabe? Por forças do mal. Forças do mal. Com certeza, forças do mal, sabe? Coisas mal. É o mal, assim. Tudo que eu fiz, eu acho que eu tô pagando. Já paguei minha conta, já me arrependi, já me tornei uma pessoa melhor. E a cada dia me tornando com a graça de Deus, com a presença de Jesus Cristo na minha vida, que Ele é o nosso caminho. Então, eu espero muito que meu marido também, ele tenha esse entendimento, que casamento é algo sério. E tanto que ele sabe que é sério porque ele pediu um tempo e eu tô dando esse tempo
pra eu não ficar ligando muito, porque esse tempo existe, gente, é o tempo de consagração, é o tempo que eu não acredito, eu não quero divorciar. Eu verbalizo isso quando eu tô com raiva e eu não quero verbalizar. A gente tem coisas que tem que se prometer um pouco, a gente prometeu que seria pro resto da vida que a gente prometeu. Então, assim, eu quero que seja, tá? Eu não tava bem em épocas passadas, mas hoje eu tô, porque Cristo tem cuidado de mim. E eu pediria pra você, sabe? Se você não perdoou, se o teu coração tá duro, tipo assim, tem pessoas que não perdoou uma traição, e Jesus disse que é por causa da dureza do coração do homem. Então, gente, tem tanto casal lindo que podia estar restaurado, que podia estar vivendo junto agora. Na minha família tem um casal que eu acho lindo, perfeito, mas separou. Então, assim, traição é algo sério, mas há perdão, gente. Pra tudo é perdão, tá? Não tem pecado que não tenha perdão se a pessoa se arrepender, assim. E a cada dia que passa, aí aconteceu coisas comigo como se estivesse fora de mim. Eu era outra pessoa e quando eu era essa outra pessoa, essa pessoa em estado de que não estava em mim, que eu não me considero eu sou eu agora, sabe? Assim, meu marido às vezes confunde, ele diz, tu é aquela pessoa que estava, não sou. Aquela pessoa é um fragmento de mim. Eu sou leve, hoje eu quero ser leve, porque o fardo de Jesus é leve e eu quero ter esse fardo leve, né? Eu não quero pesar para ninguém, nem quero me tornar um peso para ninguém, nem quero assim que venha coisas ocultas, coisa ruim, coisa para pesar para mim. Eu quero essa liberdade de ter o fardo leve, assim como foi o Jesus. E eu não quero ficar atormentando, assim, tipo, falando muito pra ele, porque a mulher sabe, ela não ganha em palavras, ela ganha em atitudes. Então, se meu marido for realmente pra mim, né, pra vida inteira, porque meus pais, eles tiveram um relacionamento muito tóxico, mas não quer dizer que o meu possa ser pro resto da vida. E eles não se separaram por muito tempo. Mas a história dele foi outra. Deus tem poder de quebrar a maldição e de tornar a maldição em bênção, né? Hoje eu não me assemelho muito, não quero me assemelhar porque eu sou outra pessoa. Aqui a genética deles pode ser transformada em mim, porque o Espírito Santo transforma tudo. Tudo. Então, esse é um testemunho que eu quero dar e eu quero dizer, não desistam das suas esposas, não desistam dos seus filhos e não desistam daqueles que vocês amam, das pessoas, dos amigos queridos, das pessoas que te traz paz. Você pode ser amigo das pessoas. E Jesus não veio ao mundo, Jesus teve muitos amigos. Teve Lázaro, né? Mas não foi só Lázaro, Marta, Maria. Jesus tinha muitos amigos. Zaqueu virou amigo de Jesus ali. Ele trouxe salvação para casa dele. Então, assim, Jesus é um exemplo que ele tem multidões. Ele tem multidões de amigos. Multidões seguiam ele. E claro que ele precisava do espaço dele, né? Para sair, para orar, falar com o pai. Ele ia no monte, ele saía, se retirava às vezes da multidão para ficar em oração, porque a multidão, de certa forma, atrapalha. Mas Jesus converteu e salvou vidas ali, muitas vidas. Que a gente possamos hoje ser parecidos com ele, né? E também nós mulheres vamos ser parecidas com as mulheres da Bíblia. Homens, sejam parecidos com Jesus. Nós mulheres podemos ser parecidas com Esther, com Ruth, e com quem que você se identifica? Noemi,
várias mulheres que estão lá citadas. Madalena, quantas e quantas mulheres não ficaram? Ana, que queria ser mãe de filhos. Eu me identifico muito com Ana, sabe? Eu já cheguei a pedir a meu pai, quando eu era pequena, para que meu nome fosse só Ana, mas ele botou Veridiana. E tá bom, tá lindo, eu gosto, Veridiana. Botaram, escolheram esse nome pra mim. Dizem aos homens, as pessoas que Veridiana, tem uma tradução, tá dando um papelzinho, é verdadeira, divina. Mas, gente, não sou isso tudo, não. Eu sou aquilo que Deus me chamou pra ser. Então, assim, eu gostei muito de ter vindo aqui falar com vocês hoje. Espero que vocês fiquem na paz, que o Espírito Santo de Deus habite em vocês todos os dias da vida, até nós chegar no destino final, tá? Paz de Deus a todos, paz de Cristo.